Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Spezin, trabalho com Direito da Criança e do Adolescente há muitos anos, né? Talvez alguns e algumas de vocês me conheçam em função da docência no ensino superior. À medida também que a gente for avançando com as aulas, a gente vai se conhecendo melhor, né? Seja nessas videoaulas, seja na aula síncrona que nós teremos a oportunidade de ter nas duas, né, aulas síncronas que nós teremos oportunidade de ter na sexta-feira e no sábado próximo, né, 20 e 21, desculpem, 21 e 22 de agosto, pelo SESUSC, ok? Esse primeiro módulo é um módulo, então, no qual a gente trabalhará aspectos iniciais, introdutórios da nossa disciplina, né, que é uma disciplina inserida no contexto da pós-graduação de Ciências Criminais, portanto, será pautada também por esse viés, tendo em vista, claro, a escolha, ou os motivos de escolha de cada estudante por esse tipo de especialização. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é gravar esses módulos, e vocês terão em cada um dos módulos aspectos de direito da criança e do adolescente que toquem, né, e que façam diferença para a atuação, uma atuação consistente, uma atuação refletida e atualizada, né, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente e de algumas legislações que têm afinidade com essa legislação, tá? Então, assim, nós faremos 4 blocos de aula, e gravadas, né, que a gente chama de aulas assíncronas. E aí vocês terão acesso e poderão fazer, eu peço, as anotações, para que nós, então, no momento das aulas síncronas, nós possamos fazer rodas de conversas com a devida devolutiva também de minha parte, ou seja, que vocês tenham garantido a sua participação, a sua interação pela plataforma escolhida pela instituição, pelo SESUSC, e também tenham a oportunidade de ter devolutivas de minha parte, tá certo? Então, nessa primeira aula, nós conversaremos sobre aspectos, como eu já falei, né, introdutórios de direito da criança e do adolescente, que tem a, a finalidade, né, esses aspectos introdutórios, eles têm a finalidade de proporcionar para vocês e para mim um maior, a gente chama assim de tranquilidade, né, melhor dizendo assim, até de jeito mais técnico, né, mais estofo, mais consistência, para que nós possamos agir diante das situações que se nos apresentam, e essas situações, claro, né, que se refiram ao adolescente em conflito com a lei, né, para isso, então, eu lembro, né, que nós estamos nessa disciplina de Ciências Criminais na pós-graduação do SESUSC, como já referi, e essa nossa disciplina ela tem ligação, ela tem como título o Estatuto da Criança e do Adolescente, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas. Eu sou a professora Daniela, que você já sabe, tá certo? Escolhi, né, apontar para vocês, relembrar alguns e dar a entender pela primeira vez a outros, né, que nós temos antecedentes, obviamente, em relação à legislação atual, né? Lembrando assim, ou dizendo melhor, a legislação atual, ela é datada de 1988 e 90, né? Mais especificamente na Constituição Federal de 88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e num primeiro momento, né, para a gente começar a conversa. Mas essas legislações, elas, na verdade, envolvem né, algo mais consistente, algo mais interdisciplinar, que é aquilo que a gente pode chamar aqui no direito de doutrina da proteção integral, mas que em outras áreas se chama também, claro, de teoria da proteção integral, ou mesmo alguns levantam, né, a possibilidade de nós estarmos diante de um paradigma novo, né, o que tem bastante fundamento, a gente pode discutir no devir dessa nossa oportunidade de pós aqui, tá? Mas é claro que não a proteção integral de crianças e adolescentes não surge do nada, né? Não é uma geração espontânea. A gente tem os chamados antecedentes menoristas, que aí eu coloco para vocês um slide aqui, com o texto Antecedentes Menoristas,
Código Criminal do Império, Código de Menores de 1927, Código de Menores de 79. E aí os termos embaixo: institucionalização, coisificação e invisibilidade, e a imagem, que é uma imagem típica do Brasil Império, ou até de um pouco antes, pode ser também, de uma mulher deixando uma criança envolta em panos num quadrado, né, quando a gente olha assim, mas lá dentro tem uma roda, é a roda dos expostos, veio a ser chamada assim, e essa criança está sendo colocada pela mulher na imagem que eu posso colocar aqui no slide, tá? Que eu pude expor aqui no slide, melhor dizendo. Antes de a gente explicar melhor esse conteúdo, eu preciso abrir um parênteses, tá? Em relação ao uso dos audiovisuais. Então, eu sempre preciso começar uma aula me descrevendo, que eu não fiz, eu esqueci de me descrever, e também preciso lembrar, utilizando o slide da descrição, melhor dizendo, descrever o slide utilizado. Isso diz respeito a quem está do outro lado da tela, né? Eu preciso entender que do outro lado eu posso ter alguém ou sem visão ou com baixa visão, então nesse sentido eu preciso garantir acessibilidade, tá certo? Por isso que eu farei a leitura dos slides todos. Também aproveito agora para fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, né? Agora estou com cabelo preso, cabelo escuro, preso, uso óculos, estou levemente maquiada, e o meu óculos é um óculos transparente, de acrílico, e a minha roupa, minha blusa preta e casaquinho cinza, porque está friozinho em Floripa hoje. Atrás de mim, uma base aqui de madeira ou de MDF, clarinha, apenas para dar aquela suavidade na nossa conversa. Então, feita a minha descrição, sigamos. Aqui, quando a gente está nos antecedentes menoristas, a gente precisa lembrar que, afinal de contas, para que isso serve? Bom, serve para a gente compreender que o direito concebeu crianças e adolescentes com esse termo criança e adolescente só a partir da data que nós falamos antes, tá? 88, 90 é o momento em que nós efetivamente trabalhamos com crianças e adolescentes considerados, referidos ou reconhecidos como sujeitos de direitos. O que nós tivemos antes foi a construção, obviamente, muito ampla, interdisciplinar, ou mesmo de várias matizes, né? Política, cultural, econômica. Então, tem várias discussões que se pode fazer em relação ao que antes aconteceu, no que diz respeito à relação do Estado, do direito, da sociedade, em relação a pessoas com menos idade, para dizer de um jeito bem amplo mesmo, num primeiro momento. A gente tem a prática de trabalhar com a ideia de menores e menores de 18 anos pela tradição brasileira, né? Então, sendo mais específica. No que a gente também precisa lembrar que o termo menor é um termo típico dos códigos anteriores que estão aqui separados no nosso slide nesse momento da aula, tá? Então, assim, o que a gente tinha antes realmente foram, no século XX, 2 códigos de menores, por isso essa marca do termo menor e por isso que a gente chama de antecedentes menoristas. Antes ainda, o Código Criminal do Império, que era a legislação que se referia a essa questão etária e dizia respeito, claro, mais especificamente ou especificamente, ao recorte daqueles que praticassem atos antissociais, chamados, entre aspas, delinquentes. Então, a própria construção da delinquência, da ideia de delinquência juvenil, é uma construção lá anterior, inclusive, aos códigos de menores do século XX, portanto, anteriores ou anterior ao século XX, tá? A crítica, né, claro, ela precisa vir, a crítica em relação ao termo que eu referi agora, a delinquência juvenil, que tem importância para a nossa temática, ela é uma crítica bastante interessante, né, porque os historiadores e os pesquisadores das ciências sociais trazem para nós a conclusão, resumidamente, de que o termo delinquência é um termo sem definição objetiva suficiente. Então, delinquência é um termo em aberto, sempre utilizado para que a sociedade ou aqueles que tinham poder no momento pudessem preencher com as suas próprias visões, que tem muito mais apelo moral do que apelo objetivo, né? Ou seja, falam muito pouco ao direito como nós conhecemos hoje, ou a racionalidade, a objetividade, aos parâmetros como nós conhecemos hoje,
e muito mais, falam muito mais, a moral de cada época. Então, o termo delinquência juvenil acaba sendo um termo, em última instância, um termo de controle social de uns com mais poder sobre outros com menos poder. E aí essa questão do poder, ela sempre vem matizada por classicismo, questões de gênero, questões de cor, racismo. Aí a gente tem que colocar nessa discussão todos esses elementos, que são elementos presentes mesmo no processo de seleção das nossas sociedades e da nossa especificamente, tá? Claro, então assim, dito isso em relação à delinquência, podemos ainda seguir em relação ao tema menorismo ou menoristas, né, ou antecedentes menoristas, podemos ainda seguir com, especificamente, para usarmos pouco tempo da nossa primeira aula, nós podemos, assim, resumir nos fenômenos que eu apontei no slide e chamei de institucionalização, coisificação e invisibilidade, né? São fenômenos que estão presentes, é bom dizer, vão sendo afirmados no processo histórico anterior ao Estatuto, né, e à Constituição atuais, mas tem bastante ligação e bastante assim exemplificações, né, concretas nos dispositivos dos artigos, desculpem, dos códigos de menores de 27 e de 79, né? São códigos que se referem a determinados tipos de pessoas com idade entre 0 e 18 anos, ou seja, não se referem, como nós hoje estamos habituados a estudar, a toda pessoa entre 0 e 18 anos incompletos, mas aqueles que eram indicados pela legislação respectiva como aqueles com alvo, que seriam um alvo justificado da ação do Estado por meio da aplicação desses códigos, para a gente dizer em poucas palavras. O que a gente encontra presentes nos dois códigos, embora haja diferenças muito fortes entre eles, é a institucionalização como primeira ratio, ou seja, na dúvida eu afasto da sociedade, seja para proteger, seja para responder por algum ato reprovável do ponto de vista da sociedade, tá? Então, a institucionalização, ela é uma medida repetida, ela é uma medida quase que estruturante do menorismo, mesmo que eu, em algumas situações, entenda que eu estou protegendo. Então, mesmo com a proposta tutelar, para sermos assim bem simples, bem diretos e diretas aqui, a gente coloca a institucionalização como grande solução, né? Ou até para dizer, não, agora eu estou protegendo. Então, assim, a gente tem muitas situações na história do menorismo que assustam em termos de depósitos, né, de menores. E aí, nos dois eixos, tanto na tutela quanto na resposta por atos antissociais. A gente, na época, a gente chamava de crime, né? Se chamava muito de infração penal também, antes da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Bom, seguindo, a coisificação já é uma terminologia que não é específica do direito, né? E nem do direito da criança e do adolescente. Coisificação é, claro que é um neologismo, como a gente pode chamar a atenção aqui, mas tem sido cada vez mais utilizado por ciências, de modo geral, ciências sociais aplicadas e ciências sociais, para a gente referir ao não reconhecimento da condição de sujeito de determinados grupos vulnerabilizados e sujeitos vulnerabilizados, é cada vez mais comum. E na criança, na área da criança e adolescente, nós temos assim essa marca já desde muito tempo, né? A gente percebe nos altos índices do trabalho, da exploração do trabalho infantil, por exemplo, e na permanência do trabalho infantil, né? E nos mitos do trabalho infantil sendo algo interessante, algo bom para aquela criança, adolescente ou família. Então, e isso não é do período em que nós vivemos agora, ele é antigo. Então, a exploração do trabalho infantil é estrutural no nosso sistema, no sistema brasileiro. E cada vez a gente percebe mais e mais como o próprio sistema econômico depende muitas vezes da coisificação, né? E aí, no caso, principalmente no aspecto da exploração do trabalho infantil, mas não só. Então, a gente vai ter o trabalho infantil doméstico de meninas, né? Muito mais de meninas, e a gente vai ter também a exploração sexual infanto-juvenil como marcas desse processo. Aí vocês vão dizer, bom, mas professora, isso não é específico
do período anterior à proteção integral. E eu vou concordar com vocês, é claro que não, né? O que ocorre é que as raízes estão nesse período todo e a gente está enfrentando isso no nosso dia a dia, né? Então precisamos entender que são raízes remotas e profundas, tá? A invisibilidade, por óbvio, né? A invisibilidade deles, tanto no período pré-estatuto quanto atualmente, tem alguns exemplos claros que tristes, né? Mas que residem, assim, num recorte que a gente pode pegar agora, na violência doméstica, que é uma violência que tem várias facetas. Ela é uma violência que pode ser psicológica, ela é uma violência que pode ser sexual, ela é uma violência no formato negligência, que é o podendo cuidar, não cuido, e é uma violência também, enfim, física, que nós sabemos muito bem, que é o castigo físico, é o tapa, é o empurrar, é o pegar forte no braço para ensinar, né? Então, assim, essa é uma questão presente, uma questão histórica, é uma questão que está na nossa na nossa literatura, na história das nossas famílias, e a gente sabe, então, que precisamos tanto reconhecer do ponto de vista, perdão por esses barulhos, né? Não tem estúdio ainda. Nós precisamos reconhecer a questão das violências e tomar as atitudes para podermos enfrentá-las. Agora, voltando, ela tem essas raízes e o que nos exemplifica, né, o elemento exemplificado aqui é a invisibilidade dentro do próprio menorismo como um todo. Por quê? Porque sempre se aceitou esse tipo de trato como se fosse algo que fizesse parte mesmo, fosse aceitável, ou seja, faz parte, né? Isso diz respeito a gente entender que não temos pessoas que precisem merecer tanto cuidado. E temos também as famílias, né? Que a gente sempre tem aquela coisa do familismo. A família sempre vai dar conta e a família tem a sua privacidade e é ali que devem acontecer, então, as soluções e os encaminhamentos para esse tipo de questão. É isso? Então, vamos seguindo, né? Lembrando que eu pedi para vocês fazerem as suas anotações, porque essas temáticas, elas trazem para a gente memórias, elas trazem questionamentos, né? Justamente porque remexem, e remexem não só o direito propriamente, mas remexem a nossa visão de mundo, a nossa própria história mesmo, né? Porque história de famílias das quais a gente veio, com as quais a gente também tem contato. Então, assim, lembrando que quando a gente trabalha esse tipo de assunto, a gente precisa garantir momentos de interação. Então, esses momentos de interação nós faremos nas aulas, na aula que teremos, né, como eu já conversei, e aí voltaremos a esses assuntos. O que ocorre é que, diante de todo um processo de, claro, violência progressiva, né, houve o reconhecimento aqui de que o Código de 79, voltei o slide, né, ele foi o mais violento, porque progressivamente o século XX, aí nós estamos falando de Brasil, né? O século XX ele foi um século de expansão de população, de mudanças muito fortes em termos de economia, de êxodo rural. Então, assim, é bastante complexo para nós entrarmos agora. O resultado, claro, é um aumento da violência urbana, um aumento da fragilidade das famílias, a dificuldade das famílias se cuidarem e cuidarem dos seus, os adultos se cuidarem e cuidarem dos seus, e um aumento muito grande da desigualdade estrutural no Brasil, né? E, diante disso, o que faz o Estado brasileiro? O Estado brasileiro, em 79, ele troca o Código Antigo de 27, que não era lá essas coisas em termos de garantia de direitos, mas era menos violento, coloca no lugar, sob a égide da Lei de Segurança Nacional, um código que a gente chama, na verdade, ele se chama, né, de doutrina da situação irregular. Ele vem para cuidar, para tratar do menor em situação irregular, é a terminologia utilizada na legislação. E essa legislação, ela cria uma série de características para esses menores para dizer que eles estão em situação irregular. O resumo disso tudo é um aumento muito grande da institucionalização, um cuidado muito menor com projetos de proteção,
o aumento do tempo que se ficava em instituições, a criação ou a manutenção ou a legitimação, melhor dizendo, de uma prisão cautelar. Já, claro, nós estávamos, inclusive em 79, os maiores de 18 anos já estavam com mais atenção em termos de direitos e garantias individuais, porque o período da ditadura tinha começado em 64 e já estávamos na luta interna no Brasil para a proteção maior dos direitos e garantias individuais, como eu disse. Para o menor de 18 anos, porém, o caminho seguia na ausência total de proteção em termos de liberdade, de ir e vir, de integridade, de privacidade, imagina, né? Então, assim, prisão cautelar estava prevista na lei. Então, algumas coisas entre essas que eu mencionei e outras também, reforçam o que a gente chama de profunda violência contra a criança e adolescente. A situação irregular foi uma doutrina controladora, né? E ela traz resultados, os chamados filhos do Estado, né? Nós temos muitas pessoas, populações assim enormes, né? Que foram, na verdade, institucionalizadas e perderam o vínculo. E, claro, muito menos ainda, né? Tem facilidade de acesso ao mercado, a uma economia mais que lhe sustente mais. Enfim, essas questões todas estão presentes, tá? As cartas internacionais que eu aponto aqui é para a gente poder entender que, como resposta ao menorismo, nós tivemos a chamada proteção integral, como vocês podem ver no slide que eu coloquei agora. Esse slide tem como título Bases Internacionais da Doutrina da Proteção Integral, e abaixo as cartas internacionais ligadas à Organização das Nações Unidas, que eu vou referir rapidamente aqui. No slide seguinte, que eu já coloquei para a gente ter uma noção, são 3 que se referem ao que eu estou chamando de bases. Então, lá no primeiro que eu falei agora, bases internacionais, a doutrina da proteção integral, neste, bases sociopolíticas, a doutrina da proteção integral, e neste último, bases legais internas da doutrina, e aí se referindo à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vou voltar, então, ao primeiro slide mencionado sobre as bases, para a gente poder entender que, como resposta a esse menorismo, nós temos, não é, as bases internacionais da doutrina da proteção integral, que são aquelas declarações ou tratados, né, hoje a gente chama tudo de tratados internacionais de direitos humanos. Claro que o mais remoto é o de 48, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, em 1959, enquanto o Brasil ainda se fortalecia no menorismo, né? Nós tínhamos uma declaração universal de que a criança era um ser especial, né? Embora fosse uma legislação ou um tratado bastante simples, porque é uma declaração, principalmente se comparado com a de 89. Então, assim, nesse período você vem com 89, com a Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo em que no Brasil se tinha uma reabertura, uma retomada do sistema político democrático, né? E também a Constituição em 88. Voltando, na ONU, a Convenção das Nações Unidas de 89, que ano passado fez 30 anos, e nós comemoramos e discutimos muito a sua aplicação. Ela é uma norma internacional interessante de ser estudada, viu, pessoal? Eu estimulo a quem gosta desse tipo de conhecimento, e é bastante afinada com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei brasileira. Tudo isso vem num caldo político, jurídico, internacional, que se encontra com as bases sociopolíticas desse slide agora, da doutrina da proteção integral, e eu referi aqui como movimentos sociais, um termo bem amplo, né, para a gente colocar assim tudo que a gente tem de organização social do período de 70, 80, 90, que com especificidade de cada organização, fazem um enfrentamento e uma mobilização forte para a desconstrução desse menorismo que referíamos antes, tá? Então, a gente vai dizer que existem as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que foi um importante reduto para a discussão dos direitos humanos, portanto, também dos direitos da criança e do adolescente, a importância indiscutível do movimento nacional de meninos e meninas de rua, que é uma outra sigla que eu coloquei nesse slide, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E, claro, setores da CNBB e da OAB, né? São instituições até hoje importantes no Brasil em termos de defesa de direitos humanos, também de crianças e adolescentes, sempre que precisamos,
mas não são instituições coesas. Nós temos setores dessas organizações que fazem resistência a todo tipo de autoritarismo, violência, né? Quando parte principalmente do Estado e dos grupos que tomam o Estado, seja de forma antidemocrática, seja mesmo de forma democrática, como é o caso das eleições que podem eleger todo tipo de ideologia, né? A gente sabe, tá bom? E aconteceu também em relação à proteção integral na década principalmente de 80, que é muito importante essa movimentação para chegarmos nessa última base aqui legal, que é o artigo, que é importantíssima, né? Que é o artigo 227 da Constituição de 88, também o artigo 228, importante para nós, são dois artigos que eu reputo agora como uma tarefa de casa para finalizar esse bloco, pedir que vocês façam a leitura do artigo 227 da Constituição e do artigo 228, que é importante para a nossa disciplina aqui em Ciências Criminais, e também, ainda não lendo completamente como tarefa de casa, mas compreendendo que a Lei 8.069 de 1990, de 13 de julho, né, acabamos de completar 30 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui você vai ter toda a moldura da doutrina da proteção integral. É dentro dessa moldura criada pela intersecção entre 227 da Constituição e 228 e a Lei 8.069 de 90, que a gente coloca completamente todo o processo interpretativo, toda a construção semântica, todos os sentidos possíveis e que a gente deve seguir sempre renovando, discutindo, redefinindo, né, no que diz respeito à doutrina da proteção integral, certo? Então, nesse sentido, é que eu trago para vocês essas bases legais, então, da proteção integral. Encerro esse primeiro módulo agradecendo a sua atenção e sua paciência comigo, pedindo que vocês anotem as questões que apareceram para que a gente já comece na sexta-feira à noite falando desse primeiro módulo e anotando as suas dúvidas e contribuições. É isso? Aguardo vocês e sigamos para as próximas atividades.